Salut tout le monde! Esse é o canal do 123 Francês. Essa aula de hoje é feita para as pessoas que têm o sonho de se tornarem diplomatas. A gente tem vários alunos com esse projeto, mas para isso você tem que passar por uma das provas mais difíceis do país, o CACD, Concurso de Admissão à Carreira Diplomática. Além das outras matérias, a parte de francês é razoavelmente exigente. Vamos ver quais são as competências avaliadas por essa prova. Depois a gente vai dar dicas para você começar a estudar francês do zero para o CACD. Bom, se você quiser descobrir por que o francês ainda é a língua da diplomacia, a gente tem um vídeo exatamente sobre isso. O link está na descrição. Aproveita agora e se inscreve no canal da 123 Francês ativando o sininho para você ficar sabendo de tudo que a gente produz aqui e ficar por dentro do nosso conteúdo. Em primeiro lugar, vamos ver qual foi o desempenho médio em 2018. Nesse ano, os candidatos aprovados nas provas de francês e espanhol obtiveram a média de cerca de 60 pontos. A diferença é de 20 pontos em relação aos candidatos reprovados, que ficaram com uma média de 40. Veja como o cenário muda em relação às outras matérias. Os aprovados tiveram uma média de 80 pontos, só 13 a mais em comparação aos reprovados, que obtiveram cerca de 67. Já deu para perceber o que isso quer dizer? Isso significa que a prova de francês e a prova de espanhol eliminam muitos candidatos. Então, você precisa dar uma atenção especial aos estudos do francês para que você consiga se sobressair na média e passar na prova do CACD. Então, vamos ver o que é exigido do candidato na parte de francês. Bom, segundo o edital de 2019, a prova de francês é composta de duas partes. Eu vou ler junto com você um trecho do edital. A primeira parte é essa, é a elaboração de um resumo em francês a partir de um texto escrito em língua francesa, com a extensão que vai ser estabelecida no comando do exercício, ou seja, no enunciado, que vai ser estimada de 30% a 50% do texto a ser resumido. E aí tem a segunda parte, que é a versão de um texto do português para o francês. O que é a versão? É você traduzir um texto que está em português e transpô-lo, fazer uma versão desse texto em francês. Cada uma dessas partes vai valer 25 pontos, ou seja, o total dá 50 pontos, né? Você vai ter então que escrever dois textos em francês. Um que é um resumo de um texto, né, que já está em francês, e o outro é uma versão. Então, evidentemente, o foco principal dessa prova é o que nós chamamos de produção escrita, uma das 4 competências no aprendizado do francês. Mas, ao mesmo tempo, você precisa também ter uma boa compreensão escrita, né? Porque você vai precisar entender bem o texto que deve ser resumido. Consequentemente, você deve focar somente em 2 habilidades linguísticas, a compreensão e a produção escrita. Aqui tem uma notícia boa, não precisa se preocupar muito com a pronúncia do francês, que em geral dá muito trabalho para os nossos estudantes. A gente percebe isso aqui no nosso curso, Francês Essencial, que é o curso regular da 123 Francês. Bom, por outro lado, você tem que apresentar um domínio exemplar da escrita. E esse é o seu objetivo final. Então vamos ver agora algumas dicas importantes para você organizar seus estudos de maneira focada nessa prova. Em primeiro lugar, para compreender bem um texto em francês, você precisa dominar a estrutura da língua. Então você precisa focar os seus estudos nas técnicas de leitura instrumental, ou seja, dê uma atenção especial às regras gramaticais, aos tempos verbais e às expressões que marcam as relações lógicas das ideias, né? Como as relações de causa e consequência. Assim você vai conseguir entender bem o encadeamento de argumentos nos textos da prova do CACD. Segunda dica: para você começar a aprender a estrutura do francês, você tem que fazer muitos exercícios de gramática, não tem jeito. Como a prova exige praticamente só isso, você vai ter que sentar e fazer exercício. Mas não se preocupe, a língua francesa não é tão diferente assim da língua portuguesa.
eu indico fortemente que você compre um método que se chama Grammaire Progressive du Français. Esse método tem que ser a bíblia do candidato ao CACD, porque ele traz lições bem simples e claras, com grandes listas de exercício, para você fixar o conteúdo. Outro material muito bom se chama Grammaire en dialogue, ou seja, gramática em diálogos. Nele você vai ver a gramática em situações práticas. Você vai poder ler os textos dos diálogos para entender como usar essas estruturas gramaticais que você aprendeu. Nele também tem bastante exercícios, tá certo? Vamos lá. Courage, coragem. Terceira dica, também para treinar a sua compreensão escrita. Bom, você deve ler o máximo possível de textos em francês. Procure os livros das outras matérias escritos em língua francesa, como economia, política internacional ou direito. Assim, você já se acostuma com esse tipo de linguagem. Eu recomendo particularmente a leitura de jornais. A linguagem nesses jornais costuma ser de mais fácil compreensão. O bom é que você consegue ler online e de graça os grandes jornais franceses, como Le Monde, Le Parisien, Le Figaro. Comece lendo um pouquinho por dia e vá aumentando gradativamente. Quarta dica. Junto com a compreensão de textos, você precisa aumentar o seu vocabulário. No começo demora um pouco, é normal, mas de tanto repetir a gente acaba memorizando as palavras. Inicialmente eu recomendo que você compre um bom e velho dictionnaire, um dicionário. Comece com o dicionário francês-português. Nesse estágio, o Google Tradutor pode ajudar, mas não confie muito, pois as palavras costumam ter vários sentidos diferentes e nem sempre o Google Tradutor consegue transmiti-los. Por isso, um dicionário comum costuma ser muito melhor. Conforme você for avançando, prefira usar os dicionários francês-francês. O Larousse, por exemplo, é excelente. Mas existem 2 dicionários gratuitos online, de que eu gosto particularmente. Tem o CNRTL.fr e tem o Sansagent.fr. Em ambos, você vai achar definições das palavras em francês mesmo, o que é excelente para quem já tem um nível básico, porque assim você vai aumentando o seu vocabulário enquanto você também vai reforçando aquilo que você já domina. Quinta dica. Se você sentir dificuldades para ler em francês, existem livros simplificados que ajudam muito no começo. Várias editoras vendem versões de textos clássicos com limite de palavras, 300 palavras, 500, 1000 palavras. Esse é um método muito útil, porque você não vai precisar ficar procurando toda hora no dicionário, que às vezes cansa um pouco, e depois de umas 20 páginas lendo em francês simplificado, as palavras começam a se repetir, e você aumenta gradativamente o seu vocabulário sem nem perceber que está fazendo isso. Com certeza seria difícil começar a ler em francês com esse livro no original, mas uma versão simplificada ajuda muito a começar. Sexta dica. Além de tentar ler o máximo possível em francês, você tem que testar se a sua compreensão está boa. Para isso, existem diversos materiais que trabalham a interpretação e o vocabulário. Você pode fazer isso gratuitamente online no site do jornal tv5monde.fr. Basta você procurar a aba Apprendre, ou seja, aprender em francês. Ali eles propõem uma série de exercícios de compreensão. Para quem está estudando francês para o CACD, isso é genial. Os documentos são fragmentos das reportagens, portanto, você vai treinar o seu vocabulário referente à política internacional. Além disso, os vídeos têm transcrições, então você também vai treinar a sua leitura, associando cada palavra às imagens. Vale dar uma conferida. Além disso, há o site da Radio France Internationale, RFI. Procure porque lá também tem o mesmo tipo de material. Sétima dica. Agora vamos falar da parte mais importante da sua preparação para a prova de francês do CACD, a produção escrita.
Obviamente, você não vai conseguir escrever em francês no primeiro dia de estudo, né? Primeiro você tem que conhecer a estrutura básica da língua, entendendo os textos. Depois você trabalha mais para aumentar o seu vocabulário, alcançando um nível básico. Aí sim você vai conseguir começar a escrever textos mais estruturados. Bom, se você está começando a estudar francês, não tente pegar a prova do CACD agora, para fazer um resumo e uma versão. Você tem sim que pensar nesse objetivo, mas pense cartesianamente. Divida o problema maior em partes menores. Quer dizer, para começar a treinar o seu resumo, pegue um texto de jornal curto, de 100 palavras, e faça um resumo em francês com entre 35 e 50 palavras. Vai começar a estudar a versão? Pegue um texto em português curto, de 100 palavras, e faça uma tradução em francês dele. Com o tempo, você pode e deve ir aumentando o tamanho dos textos que você escrever. Depois de alguns meses de trabalho de formiguinha, você vai chegar nos moldes da prova de francês do CACD. Mas se você está começando, vá passo a passo. 8ª dica. O óbvio só fica evidente depois que ele foi feito. Essa é uma dica que parece um pouco banal, mas faça isso agora. Baixe um corretor ortográfico em francês no seu editor de texto. Isso é uma coisa simples, mas que ajuda muito. A tecnologia está aí para nos ajudar, então vamos utilizá-la. Ao escrever os seus primeiros textos em francês, o corretor ortográfico já vai te ajudar a superar a diferença entre a grafia portuguesa e a grafia francesa da palavra, que não é nada fácil. A ortografia francesa é um desafio também. Se você está estudando para o CACD, com certeza você já conhece o inglês. Você sabia que existem muitas palavras do inglês que foram roubadas do francês? Às vezes, eles só pronunciam e escrevem de uma outra forma. Aliás, a gente tem um outro vídeo só sobre isso. O link está lá na descrição. Vale a pena conferir. 9ª dica. Começou a escrever seus textos em francês? Agora, alguém tem que corrigir. Procure um professor que seja experiente para te mostrar os erros e ensinar como escrever corretamente. Essa prova do CACD pede um nível de erudição bastante alto. Mesmo um francês nativo pode cometer alguns errinhos aqui e ali se ele não estudou de verdade a expressão escrita. Então, evite pedir para aquele seu amigo francês corrigir os seus textos, a não ser que ele tenha estudado para valer a língua francesa escrita. Tem muito brasileiro que não sabe escrever corretamente em português, não é verdade? Então, também tem muito francês que não sabe escrever corretamente na língua materna deles. Tome cuidado, você precisa realmente usar um francês erudito na prova do CACD. Por isso, peça para uma pessoa competente corrigir os seus textos. Por último, mas não menos importante, nenhuma das dicas anteriores vai funcionar se você não criar um hábito, uma rotina de estudos. Não tem solução mágica. Você tem que estipular um horário e um cronograma do seu tempo para se dedicar ao francês para o CACD. Na hora de fazer o cronograma, leve em consideração as duas habilidades exigidas: compreensão escrita, produção escrita. Divida a tarefa em pequenas subtarefas e pau na máquina. É isso aí. Essa é uma aula que a gente fez com um carinho muito especial, porque muitos dos nossos alunos estão se preparando para o CACD. A 123 Francês tem um curso online completo para iniciantes. Inclusive, você pode marcar aulas para a correção dos seus textos. Continue seguindo o nosso canal para aprender cada vez mais sobre a língua e a cultura francesa. Bon courage pour les études et à la prochaine!